hoje. Flamengo bate vitória por 1-0 no Maracanã e Diego critica o gramado do estádio. Galo e Vasco empatam por 0-0. Confira também a classificação parcial da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser concluída ainda, porque o jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense foi adiado. Você também confere o comunicado que o Santos enviou à Conmebol, se defendendo da acusação de ter escalado de uma forma irregular o zagueiro Carlos Sánchez no jogo contra o Independiente pela Copa Libertadores. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Assim ficou a classificação parcial da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense foi adiado. O São Paulo segue na ponta com 42 pontos, seguido pelo Internacional com 41, terceiro o Flamengo com 40 e o Grêmio fecha o G4 com 37. Quinto é o Palmeiras com 36, sexto o Atlético Mineiro com 34, sétimo é o Cruzeiro com 27. São 7 pontos de diferença do Atlético Mineiro para o Cruzeiro. Então demoraria algumas rodadas, pelo menos 3 rodadas com resultados, combinação de resultados para o Atlético Mineiro sair desse G6 aí. Oitavo é o Corinthians com 26, nono é o Fluminense com 26, décimo é o América Mineiro com 25, 11º é o Bahia com 22, 12º é o Botafogo com 22, 13º é o Santos com 21, 14º é o Vasco com 21, 15º é o Chapecoense com 21, 16º é o Sport com 20, que tá ali na porteira da zona de rebaixamento, 17º o Vitória com 19, 18º o Atlético Paranaense com 18, 19º é o Ceará com 17 e 20º é o Paraná com 15. Você vai dizer que a situação do Paraná é catastrófica, caótica, periclitante. Realmente é. Mas eles conseguiram um ponto muito importante na Vila Capanema diante do São Paulo, O líder do campeonato. A diferença aí grande de pontos, os times opostos na tabela do campeonato, mas o Paraná conseguiu um ponto muito importante com o São Paulo, que vai fazer diferença sim na briga pelo rebaixamento. Japão bate Espanha por 3-1 em Vannes, na França, e conquista o título da Copa do Mundo Feminina Sub-20. As meninas japonesas conseguiram a vitória sofrida diante da Espanha por 3-1 e conquistaram o Mundial Feminino Sub-20, disputado de 5 a 24 de agosto na França. No Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo 1, Vitória 0, em um jogo em que o Flamengo dominou todas as ações durante toda a totalidade da partida. Você vê os melhores momentos da partida. Flamengo toca bem a bola, Flamengo ataca bem, Flamengo foi para cima do Vitória durante todo o primeiro, todo o segundo tempo. Vitória foi muito inofensivo, não partiu para cima, não queria que o Vitória propôsse o jogo, mas que pelo menos apresentasse uma solução para sair no contra-ataque, para tentar fazer um gol. A equipe já não é qualificada, já não está em uma boa situação e não se arrisca em nenhum momento da partida, não faz um ataque sequer, porque o Flamengo deixou brechas. Não é um time perfeito, nenhum time é perfeito. E o Vitória poderia sim ter aproveitado as brechas da equipe do Flamengo e ter encaixado um contra-ataque. Mas o Flamengo está de parabéns pela velocidade, pelas trocas de passe. O Diego, que fez o gol, reclamou do gramado do Maracanã aí, porque quem tem que saber é quem joga. Mas olhando assim, pelas imagens, não parece um gramado tão ruim. Mas ele disse que o gramado é o pior do Brasil. E quem joga é quem tem que saber. Aí você vê, o Flamengo dominou todo o jogo. E aí, o gol da equipe do Flamengo, Diego, abrindo o placar. Um resultado muito importante para o Flamengo nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Porque provavelmente vai ser eliminado contra o Cruzeiro na Copa Libertadores. É quase certeza isso aí.
quase certeza que não vai dar pro Flamengo porque perdeu de 2-0 e vai ficar só com o brasileiro. Aí vai ficar uma disputa muito interessante. Brasileiro não, brasileiro ainda vai ter a Copa do Brasil, mas vai ficar uma disputa muito interessante se o Flamengo for eliminado na Libertadores, porque a Copa do Brasil é um pouquinho mais pra frente, lá ainda vai ter umas 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Vai ficar uma disputa muito interessante entre São Paulo, Internacional e Flamengo, principalmente se o Flamengo cair na Copa do Brasil e cair na Libertadores, porque aí vai ser uma briga muito boa entre essas 3 equipes aí. Mas é claro, ainda tem a Copa do Brasil, eles ainda querem fazer um resultado que seria histórico contra o Cruzeiro na Libertadores, aí tem que focar mesmo nessas 2 competições. Agora, vai perdendo o brasileiro, né? Porque apesar de estar ganhando aí uma vitória muito importante, São Paulo e Internacional estão subindo, e o Flamengo oscila, né? Depois dessa parada para a Copa do Mundo, oscilou um pouquinho aí, tanto que perdeu a liderança, aí tá ali caindo para a 3ª, para a 4ª posição, e tem que ficar esperto, porque tem que ganhar os jogos, tem que jogar bem, tem que priorizar o brasileiro também, porque por conta daquele jogo contra o Grêmio, que foi priorizar a Libertadores e tomou 2-0 do Cruzeiro, e agora vai perder a Libertadores e perdeu a liderança do brasileiro, ali foi o grande erro, porque se não tivesse poupado naquele jogo e tivesse perdido por 2-0 pelo Cruzeiro, estaria na liderança do Campeonato Brasileiro agora. Mas perderam a liderança, perderam a Libertadores e praticamente só vai sobrar a Copa do Brasil. Mas se for eliminado da Copa do Brasil e focar no brasileiro, aí sim consegue ter um bom desempenho. Mas o Flamengo tá de parabéns pela partida, uma partida muito boa. Já o Vitória, meus pêsames, porque foi uma partida medíocre de todos os jogadores. Esse foi o melhor chute deles na partida, parabéns, chutaram e o Diego Alves pegou sem nenhuma dificuldade. Ele podia ter dormido lá na barra porque não ia ser ameaçado nenhuma vez. O time do Vitória foi muito incompetente, o que não me surpreende se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. No Independência, em Minas Gerais, Atlético Mineiro 0, Vasco 0. O Atlético Mineiro foi melhor na partida, vocês vão ver aí nos melhores momentos. Primeiro tempo só deu o Atlético. Primeira chance do Vasco foi uma falta batida pelo Pikachu, não é? E no segundo tempo o jogo melhorou muito, em qualidade técnica, em oportunidades, porque tivemos grandes oportunidades em ambos os lados. O Vasco, que foi apático na primeira etapa, melhorou muito no segundo tempo, porque no segundo tempo o Vitor foi um monstro, o Martin Silva foi um monstro também. O Vitor fez uma defesa com o pé que, meu Deus do céu, seria gol da equipe do Vasco. Mas o Atlético foi melhor na partida, teve mais oportunidades. O primeiro tempo do Vasco foi ridículo, foi medíocre o primeiro tempo da equipe do Vasco. E aí o Vasco está numa parte de baixo ali da tabela do Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer. O Vasco é um clube grande, fez aniversário na terça-feira, então não pode ser largado às moscas como está sendo largado. E o Atlético Mineiro em clara ascensão. Tinha dado uma recaída depois da parada para a Copa do Mundo, mas agora está bem novamente, está dentro do G6 e briga pelo título com certeza do Campeonato Brasileiro. E foi muito melhor que o Vasco nessa partida aí, foi pra cima e conseguiu fazer algumas oportunidades interessantes, apesar de não conseguir efetivar nenhuma oportunidade. Então o time foi improdutivo nesse sentido aí. O Santos enviou na tarde desta sexta-feira um comunicado explicando a possível escalação irregular do Carlos Sánchez, jogador colombiano que foi escalado na partida contra o Independiente na Libertadores. Tudo indica de que forma irregular. Na qualidade de representantes do Santos Futebol Clube, vimos respeitosamente apresentar a referida carta com relação ao assunto que segue. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Santos Futebol Clube é participante da Copa Libertadores da América, disputando neste momento a fase de oitavas de final em confronto direto com o Clube Atlético Independiente.
O fato incontroverso é que ambos os clubes utilizaram os métodos oficiais de consulta desta entidade e receberam as informações de que seus atletas estavam aptos a jogar. No caso do Santos, as informações foram também originadas pelo Clube de Futebol Monterrey, pela AFA, Associação de Futebol Argentino, pelo River Plate e pelo sistema TMS da FIFA. Ou seja, não havia como se aferir outra condição que não fosse a de o atleta possuir reais condições de atuar. O simples fato do adversário ter se aproveitado da denúncia feita de ofício por esta entidade, reclamado em 24 horas, não faz com que esta entidade trate o caso de forma diferente ao do River Plate. Justamente porque, se ocorreram erros com ambos os casos, eles não foram originados pelos clubes. O River Plate escalou o atleta Bruno Zuculini com a informação de que poderia atuar, e o Santos Futebol Clube fez assim com Carlos Sanches. O Santos Futebol Clube deixa claro que segue com o entendimento de que o atleta Carlos Sanches jamais atuou de forma irregular, justamente porque todo o sistema de controle da Conmebol atestava que o atleta tinha condições de jogo. E se tinha condições de jogo pelo sistema, bem como o TMS da FIFA, bem como pelas informações do Monterrey e assim por diante, Carlos Sanches não atuou de forma irregular pelo Santos Futebol Clube. Entretanto, caso esta entidade entenda que houve realmente a falha no sistema de controle, como no caso do River Plate, que aplique ao atleta do Santos Futebol Clube a mesma penalidade que foi aplicada ao atleta Bruno Zuculini do River Plate, qual seja o cumprimento da pena restante ainda nesta mesma competição. A isonomia e aplicação do mesmo princípio surtirá efeito desportivo mais efetivo no caso do Santos do que o caso do River Plate. Isto porque, caso seja aplicado o mesmo critério, o atleta poderá ficar sem atuar na próxima partida contra o mesmo Independiente, ou seja, cumprirá a suposta partida de suspensão diante do clube que, após a instauração do expediente por ofício, também reclamou junto à Conmebol. Diante de todo o exposto, requer o Santos Futebol Clube que vossas senhorias utilizem o mesmo critério utilizado com o River Plate, constante do comunicado datado de 23 de agosto de 2018, determinando em que o atleta Carlos Sanches cumpra a suposta suspensão de uma partida que possa ter pendente no próximo jogo a ser realizado no dia 28 de agosto de 2018 no Brasil, diante do próprio Clube Atlético Independiente. Cordialmente, José Carlos Pérez, assinatura do presidente do Santos, Rodrigo Gama Monteiro, diretor do jurídico. O José Carlos Pérez, presidente do Santos, dizer que o Independiente devia ter avisado a escalação irregular do Carlos Sanches é brincadeira. Se eximir da falta de responsabilidade que ele tem, porque ele devia ter olhado, tá dizendo, pode ter tido falha? Pode ter tido falha, mas pode ser também que não tenha havido falha nenhuma e simplesmente foi um erro grotesco. E o Santos pode perder a partida por 3-0, porque será essa a punição se a Conmebol entender que o Santos sabia e escalou ele de forma irregular. O Independiente vai ser o vencedor da primeira partida em Avellaneda pelo placar de 3-0. Portanto, praticamente irreversível para a equipe do Santos, que nem chute no gol deu lá em Avellaneda. Mas o Pérez dizer isso foi uma piada, Pérez. Pelo amor de Deus. Olha, amanhã tem Esporte em Foco pra você. Vai trazer tudo sobre o fim do canal Esporte Interativo e que isso prejudicou muito o torcedor brasileiro, porque vários campeonatos eram exibidos nele. Segunda-feira a gente tá de volta com o Jornal Sport News, ó, trazendo tudo que rolou na rodada do Brasileirão. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã no Esporte em Foco e até segunda aqui no Jornal Sport News. Bom fim de semana.